Eu sou a Tisbe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal e hoje eu vou conversar com você sobre 4 erros básicos que são muito comuns. Geralmente a gente vê esses erros básicos sendo cometidos por alunos de nível básico, nível pré-intermediário e às vezes até alunos de nível intermediário. Desses 4 erros, 3 são grandemente influenciados pela nossa língua, a língua portuguesa. Então, a gente normalmente usa a nossa estrutura, né, a estrutura da língua portuguesa, falando em inglês. Eu vou começar te perguntando como você responderia a pergunta How old are you? How old are you? Pensou? Vamos supor que você tenha 22 anos e alguém te perguntou How old are you? Se você pensou numa resposta I have 22 years old ou alguma coisa parecida, a gente precisa rever essa resposta, porque se você falar assim, se você falar I have 22 years old, você está usando a estrutura da língua portuguesa na língua inglesa. Então, em português eu falo, eu tenho 22 anos. Em inglês eu falo I'm 22, I'm 22. Então, eu vou usar o verbo to be, eu não vou usar o verbo have. Então, 3 respostas bem simples para essa pergunta. Primeira resposta mais simples de todas. How old are you? 22. Já está respondido. Ou então, I'm 22. I'm 22. Ou a resposta completa, I'm 22 years old. I'm 22 years old. Então, é dessa maneira que a gente vai responder para não errar. Eu vou te falar 3 frases e eu vou pedir para você ouvir com atenção para você pegar onde está o errinho. Primeira frase. My sister, she's an engineer. My sister, she's an engineer. Segunda frase. My boss, he's serious. My boss, he's serious. E a terceira frase, né, um exemplo, né, o terceiro exemplo. My friend and I, we are very happy. My friend and I, we are very happy. Conseguiu pegar onde que tá? Então vamos lá. Quando eu falo my sister é a mesma coisa que eu falar she, porque eu estou me referindo a uma pessoa do sexo feminino, my sister. Quando eu falo my sister, eu não falo she. E se eu falo she, eu não falo my sister. Eu vou falar uma vez só. Senão, se eu falar my sister, she is, é a mesma coisa que eu falar my sister, my sister. Ou então eu falar she. Não tem necessidade de repetir. A gente não repete. Então eu falo direto a frase my sister is an engineer. My sister is an engineer. A mesma coisa com my boss. My boss, nesse caso, é um homem. Então, my boss, he is. Não. My boss is serious. My boss is serious. E a última frase, my friend and I. Quando eu falo my friend and I, eu já estou falando we, que significa nós. Então, eu não falo my friend and I, we. Não precisa. Eu vou falar my friend and I are very happy. My friend and I are very happy. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Como você falaria que tem um guarda-chuva ali do lado da porta? Tem um guarda-chuva do lado da porta. Pensa rapidinho aí como que você diria essa frase em inglês. Se você pensou numa frase assim, has an umbrella by the door, ou até mesmo have an umbrella by the door, precisamos rever essa frase. Então vamos lá. Quando eu falo tem um guarda-chuva do lado da porta, eu estou usando o verbo ter no sentido de existir. E quando eu uso o verbo ter no sentido de existir, eu não uso o verbo have e nem, né, na forma has. Por quê? Porque have ou has, normalmente eu vou falar de posse. Eu tenho um carro, I have a car. Eu tenho 2 filhos, I have 2 kids. Então, nesse sentido, eu vou usar o verbo have. Agora, para falar de ter no sentido de existir, eu vou usar there is, there are. There is para singular, there are para plural. Nesse caso, eu estou falando de um guarda-chuva, então eu vou falar there is an umbrella by the door. There is an umbrella by the door.
eu quero falar que tem muita gente na praia. Então, se eu quiser fazer uma frase bem simples, bem literal, eu posso falar, né? There are lots of people on the beach. There are lots of people on the beach. E assim segue. Sempre que eu for falar ter no sentido de existir, eu vou esquecer o verbo have e a forma has. Agora eu vou perguntar para você como que você diria frases como é bom, é ruim, é alto, é caro, é vermelho, é azul. Como que você falaria esse tipo de frase? Pensa rapidinho aí. Bom, se você pensou em alguma coisa assim, is expensive, is good, is red, is blue, is tall. Se você pensou em frases assim, vamos dar uma olhadinha nessas frases também. Por quê? Porque em português não tem problema. Ah, é caro. Não vou comprar não, é caro. Quando eu falo is good, is expensive, eu estou falando inglês com a estrutura da língua portuguesa. E como que eu vou falar essas frases na estrutura da língua inglesa? Eu vou falar usando it. Então, it's good. Então, eu vou falar it is good. Então, it's good, it's expensive, it's cold, it's red. E assim segue com todas as frases desse tipo. Esse it, ele é um sujeito vazio, mas ele precisa estar na frase para que a frase esteja na estrutura da língua inglesa. Então, a partir de agora, nada de sair falando is good, is beautiful, is cold, porque você já sabe que não está correto. Talvez você esteja aí pensando, será que a pessoa vai me entender se eu usar a estrutura da língua portuguesa para falar essas frases, me referindo a esses quatro erros comuns? No contexto, eu acredito que a pessoa vai te entender sim, né? Só se ela não tiver com muito boa vontade, mas dá para entender, obviamente dá para entender o que você quer dizer. Mas internamente a pessoa vai estar questionando a qualidade do seu inglês, entendeu? Ela não vai falar, só se a pessoa tiver muita intimidade com você, senão ela não vai falar. Mas aqui dentro ela vai questionar a qualidade do seu inglês. Então, independente do que a outra pessoa vai pensar ou não do seu inglês, é interessante que você ajuste a sua forma de falar. Porque se você quer falar o idioma e você quer se comunicar bem, quer que a outra pessoa te entenda com clareza, por que não falar da forma correta? Por que não usar a estrutura da língua inglesa, né? Já que nós estamos falando de inglês aqui. Então, eu deixo essa reflexão para você, tá bom? E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te lembrar que lá no site tem 7 e-books gratuitos para você. São e-books, tem plurais, tem marcadores de discurso, tem verbos, tem falsos cognatos, tem também um infográfico com mais de 60 collocations e tem também o quadro de sons da língua inglesa. Todo esse material está disponível para você gratuitamente. O endereço do site está aqui embaixo e também na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve porque aqui tem muito conteúdo bacana e muito conteúdo de pronúncia da língua inglesa também. Muito obrigada por você estar aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!